Bom, eu acabo de montar então a minha primeira carga, que é o resistor de potência, e eu tô no ponto onde, antes de ligar o meu circuito, eu vou conferir as minhas conexões. Então, como eu quero medir tensão e corrente dessa carga, eu vou usar dois multímetros, um como amperímetro e o outro como voltímetro, certo? Tudo que está em cabo preto eu estou usando para medir corrente, tudo que está em cabo vermelho eu estou usando para medir tensão. Então, sempre é importante fazer a conferência das conexões, tá? Lembrando, para medir corrente, a gente precisa deixar o amperímetro em série com a carga. Então, eu estou saindo do comum, estou vindo para a carga está passando aqui em série, né? Esse cabo, ele está indo para a fonte. Da fonte, ele está indo de volta para o amperímetro. Então, eu tenho um circuito onde eu tenho amperímetro em série com carga, que é o resistor de potência, em série com a fonte, que retorna para o amperímetro, certo? Para medir tensão, o voltímetro tem que estar em paralelo com a carga. Então, eu tenho esses dois cabos vermelhos, os dois conectados em paralelo com o voltímetro, tá? Bom, vamos dar uma olhada nos bornes desse voltímetro, né? Desse multímetro. Ele tem um borne comum, ele tem um borne que é dedicado para fazer medidas de tensão e ele tem dois bornes para medidas de corrente, tá? Então, uma delas, vou desconectar aqui para aproximar da câmera, né? E ficar mais claro, tá? Então, um dos bornes, ele é um borne para correntes maiores, então ele suporta até 20 amperes. E a gente tem que reparar sempre nessas observações, né? Ele tem um fusível, né? Que vai aguentar no máximo 20 amperes e ele vai queimar depois disso, tá? Esse segundo borne é para medidas de corrente menores, miliamperes, microamperes. E a gente vai ter que prestar atenção, por quê? Porque se a gente ultrapassar correntes de 600 miliamperes, o fusível desse borne aqui vai queimar, tá? Então, queimar fusíveis no laboratório é algo bastante comum, porque se a gente não presta atenção, a gente acaba extrapolando os limites. E é para isso que os fusíveis existem mesmo, para proteger o equipamento e para proteger principalmente também as pessoas, né? Os usuários, tanto do risco de incêndios quanto do risco de choques, ok? Então, vou conectar aqui de novo os meus bornes, né? E agora, um segundo momento é eu configurar os meus equipamentos. Então, esse aqui é um amperímetro e eu, a priori, não sei que corrente vai passar aqui, certo? Essa é uma carga que, por enquanto, ela é desconhecida para mim, eu não sei qual que é a corrente que vai passar. Então, nesse caso, eu vou configurar o meu amperímetro para a maior corrente possível que ele possa medir, para, de fato, não correr o risco de já de cara ir queimando o fusível dele. Então, para isso, eu vou trocar o borne aqui, vou supor que a corrente vai ser alta e vou configurar ele na escala de 20 amperes, certo? Alternado, por quê? Porque eu estou usando uma fonte de tensão alternada, né? Vou medir corrente alternada. Bom, então esse amperímetro já configurado, eu vou configurar o meu voltímetro. O voltímetro, bom, eu já sei que ele vai ter que ser configurado para a função de tensões alternadas, certo? E como eu já sei que esse variac vai ser alimentado por uma rede de 127 volts, ele não vai extrapolar muito esses valores, a opção que eu tenho vai ser os 600 volts alternado, ok? Bom, configurado os meus equipamentos, vou tentar deixar aqui numa posição que seja possível vocês enxergarem as medidas, né? Então, recapitulando, isso aqui é o nosso voltímetro e esse do lado direito é o nosso amperímetro. Agora que eu já conferi as minhas conexões, né?
eu estou disposta a ligar a minha fonte. Então, só vou dar uma limpada aqui no ambiente de trabalho. Esse circuito que a gente montou é o clássico circuito aranha, né, gente? A gente não tá usando protoboard, a gente tá montando um circuito no ar aqui, né? Tem problema? Pro tipo de coisa que a gente vai fazer, não, né? A gente só tem que tomar cuidado para que esses bornes não se encostem, senão a gente vai criar um curto-circuito. Bom, tudo conferido, equipamentos de medição configurados adequadamente, vamos olhar para a fonte, né? Essa é uma fonte muito simples, mas quando a gente quer ligar o circuito e garantir que essa fonte já não esteja numa tensão alta, porque senão eu posso já só de ligar danificar o circuito, tá? Então eu vou conferir se ela está zerada. Ela não está zerada, então eu vou zerar aqui o meu cursor no máximo, certo? Então agora sim eu vou ligar o meu circuito. Bom, conectado, o que aconteceu? A gente percebe aqui uma pequena tensão de 0,3 volts e uma corrente zerada, tá? A ideia então é que a gente comece a colocar sucessivos valores de tensão sobre essa carga e que a gente vá anotando as correntes para que a gente consiga caracterizar essa carga, tá? Eu vou fazer uma excursão de 10 em 10 volts e eu vou tomar o cuidado para que quando eu for subindo essas tensões eu evite de descer. Então, por exemplo, se eu der uma mexida aqui, como isso aqui não é muito preciso, esse cursor mecânico, pode ser que eu não consiga ir de 10 em 10. Uma hora eu vou colocar 10, outra hora vai virar 12. Eu vou me contentar com o primeiro valor que aparecer aqui e vou evitar a tentação de ficar voltando atrás para chegar num valor exato de tensão. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está caracterizando um resistor, mas podia ser que a gente estivesse numa situação que a gente desconhece direito como essa carga. E aí a gente tem que aventar a hipótese de esta carga ter algum efeito de esterese ou algum efeito de que uma vez que eu atingi uma determinada tensão, ao retornar para a tensão mais baixa, o valor ou as características elétricas desta carga já não são mais as mesmas de quando eu estava subindo essa tensão. Ou porque ela já aqueceu um pouquinho, ou porque ela tem algum resíduo magnético, tá? Então a ideia é que eu vá crescendo essa tensão sem nunca voltar atrás. E depois eu vou fazer a descida e vou observar se existe alguma esterese, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar as medidas. Eu vou, para facilitar o próprio acompanhamento de vocês, eu vou ficar marcando, vou ficar cantando os valores de tensão, que são os valores de tensão que eu vou configurar e parar, certo? Então, o primeiro valor de tensão aí, 0,3, 0 amperes, certo? Vamos colocar então... aconteceu o típico caso que eu tentei ajustar para 10 volts, mas não caiu em 10 volts, parou em 12,7 volts. Eu vou aguentar isso, ok? E tá dando 0 amperes. Bom, esse é o momento que a gente vai tentar pensar na nossa escala. Será que a escala de medição da corrente está adequada? Certo? A gente até poderia também, como a gente está abaixo dos 60 volts, a gente pode ajustar, inclusive, a escala do voltímetro. Então não é mais 12,7, é 12,72. Mexi na escala, mexi na precisão que eu estou tendo desse meu instrumento de medição, né? Então aqui eu vou começar. Será que ele não está com uma corrente muito baixa? Como eu já saí dos 20 amperes, eu posso jogar esse borne para os miliamperes aqui. Então, quando eu mudei esse borne, ele começou a medir alguma corrente, tá? Então, vamos lá. Ele está em torno de 60 miliamperes na escala e aqui 1,30 miliamperes medido. Eu vou jogar para a menor escala do amperímetro, que é a de 6 miliamperes,
tá? Então, a gente tem uma medida de 12,59 volts e 1,290 miliamperes. Vou subir de novo. Vou parar aqui, tá? Nessa medida de 17,56, 55, né? 54, 53, a gente espera estabilizar, certo? Isso é comum acontecer nos laboratórios, né? A gente espera a medida estabilizar, tá? Então, aproximadamente 17,5 volts e a gente está com aproximadamente 1,8 miliamperes, tá? Vou continuar subindo aqui. Foi até de 22 volts, 38 por aí, tá? Então, a partir de agora, eu só vou falar os valores da tensão e a partir do vídeo vocês vão conseguir obter os valores da corrente, ok? Então, 22,3 volts aproximadamente. 30 volts aproximadamente. Aproximadamente 40 volts. Cinquenta volts. E note, agora eu tô chegando perto dos 60 volts, né? E a gente já tem que prestar atenção, porque o voltímetro está na escala, no fundo de escala de 60 volts. Então, a partir daqui eu já tenho que prestar atenção, porque eu já vou ter que mudar de escala no voltímetro. Ao mesmo tempo, eu já até estourei o fundo de escala do meu amperímetro. Ele estava para 6 miliamperes, eu já estou medindo 6,1 miliamperes, né? Então, façam a medida visual pelo que está nesse exato momento nos multímetros. E agora eu vou só ilustrar para vocês o que acontece quando eu supero esse valor, tá? Então, superei o valor e os dois multímetros entraram aí com um erro, dizendo que, olha, você estourou o fundo de escala desses multímetros. Então, o que eu tenho que fazer para voltar a medir? Eu tenho que mudar a escala. Paula, é perigoso danificar o equipamento? Dependendo do equipamento, sim, pode ser que você danifique, mas a maioria dos bons equipamentos tem circuitos de proteção, porque é natural que você não esteja prestando atenção a todo momento e, eventualmente, você estoure o fundo de escala, ok? Então, nesse momento agora, eu estou com um voltímetro na escala de 600 volts AC e um amperímetro na escala de 60 miliamperes AC, tá? O que aconteceu? A gente perdeu um pouco de precisão nas medidas, correto? Bom, temos aí uma medida de aproximadamente 62 volts e 6,4 miliamperes. Eu acho que a essa altura do campeonato, vocês já desconfiam de qual seja o valor desse resistor, tá? A medida de aproximadamente 71 volts. A medida de aproximadamente 83 volts. Fui um pouco demais no cursor, mas estamos aqui com uma medida de aproximadamente 95 volts. Agora a medida de 100 volts. Uma medida de 111 volts. Uma medida de 123 volts aproximadamente. Então, o incentivo é que vocês de fato olhem na tela do instrumento
e registrem o valor correto. Eu estou falando aqui de maneira aproximada. E estou chegando aqui no máximo do meu variac, aproximadamente 135,8 volts, 0,9 volts, 14 miliamperes, consegui zerar ali, né? E cheguei aqui no máximo com 144,4 volts e 14,88 miliamperes, certo? Então, eu excursionei a tensão até chegar ao máximo do variac. Agora eu vou fazer a descida, tá? Então, a ideia é que vocês registrem a diferença das medidas e verifiquem se vai haver alguma mudança relevante. Para o resistor, qual é a hipótese de vocês? Será que vai haver alguma mudança relevante? Então, a melhor maneira de vocês verem isso vai ser pelos gráficos que vocês vão gerar, certo? Eu vou propositadamente fazer alguns valores diferentes, que é até para destacar no gráfico um pouco dos valores que já foram medidos, ok? Então, aqui eu tenho 126 volts, aproximadamente 13 miliamperes. 115 volts, aproximadamente. 104 volts, aproximadamente. 93 volts, aproximadamente. 83 volts, aproximadamente. Aproximadamente 75 volts. Aproximadamente 64 volts. E agora, como eu estou abaixo dos 60 volts e estou abaixo dos 6 miliamperes, eu posso voltar para as escalas com maior precisão, porque as especificações do meu multímetro permitem isso, tá? Então aqui a gente pode tirar uma medida com maior precisão. 55,8 volts aproximadamente e 5,718 miliamperes. Medida de aproximadamente 45 volts. Medida de aproximadamente 34 volts. Medida de aproximadamente 23 volts. Medida de aproximadamente 14 volts. Medida de aproximadamente 5 volts. E agora a gente está aí no zero. Quando a gente começou, eu não tinha colocado nessas escalas. A gente tem um detalhezinho um pouco melhor aí, 0,39 volts na entrada, na posição zerada aqui do variac, certo? Veja que ele é sensível aqui de alguma maneira, a gente pode esperar estabilizar. E 0,034 miliamperes, né, na medida da saída de corrente. Ok, gente? Então, com isso, a gente conclui as medidas para caracterização do resistor de potência.